O cemitério São Judas ficava isolado no fim da cidade, cercado por um muro alto e árvores retorcidas que pareciam crescer tortas de propósito, como se tentassem se afastar dali. Durante o dia, o lugar já causava desconforto, mas à noite se tornava algo completamente diferente. Moradores evitavam passar pela rua lateral depois das 10, porque sempre ouviam passos entre os túmulos, mesmo quando o portão estava trancado. Foi nesse cemitério que Rafael começou a trabalhar como vigia noturno, precisando do dinheiro e ignorando os avisos. No primeiro dia, o antigo funcionário apenas disse para ele nunca entrar nos corredores mais antigos, onde as lápides não tinham datas recentes. Segundo ele, aquela parte não era usada há décadas, mas mesmo assim parecia sempre ocupada. Rafael riu, achando que era exagero, e assumiu o turno às 11 da noite. Nas primeiras horas, tudo parecia normal, até perceber que o relógio parou exatamente à meia-noite. O silêncio ficou pesado demais, e um cheiro forte de terra molhada começou a se espalhar, mesmo sem ter chovido. Foi quando ele ouviu o primeiro sussurro, baixo, vindo do fundo do cemitério, chamando seu nome com uma familiaridade impossível. Tentando manter a calma, Rafael pegou a lanterna e seguiu em direção ao som, convencido de que era apenas sua imaginação. À medida que avançava, as lápides antigas pareciam mais próximas umas das outras, como se o caminho estivesse se estreitando. Os nomes gravados estavam desgastados, mas alguns pareciam ter sido riscados recentemente, com marcas profundas, como unhas cravadas na pedra. O sussurro se repetiu, agora mais claro, e Rafael reconheceu a voz da própria mãe, morta havia anos. O coração disparou, e ele tentou voltar, mas não reconhecia mais o caminho por onde tinha vindo. A lanterna começou a piscar, revelando por breves segundos sombras paradas entre os túmulos, observando em silêncio. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão tentasse puxá-lo para baixo. De repente, ele ouviu algo se arrastando atrás de si, lento e úmido, acompanhado de uma respiração fraca, sofrida. Quando virou rapidamente, não viu ninguém, mas encontrou marcas recentes na terra, como se um corpo tivesse sido arrastado até ali poucos segundos antes. Desesperado, Rafael começou a correr, ignorando o aviso de não entrar naquela área. As vozes aumentaram. Não era mais só a da mãe, mas de várias pessoas falando ao mesmo tempo, todas pedindo ajuda, todas dizendo que estavam presas. Ele tropeçou e caiu perto de um túmulo sem identificação, apenas com a palavra aguardando gravada na lápide. Antes que pudesse se levantar, sentiu mãos geladas segurando seus tornozelos, saindo diretamente da terra. Gritou, tentou se soltar, mas outras mãos surgiram, segurando seus braços, seu peito, puxando com força. Entre os gemidos, uma voz se destacou, dizendo que o cemitério não guardava mortos, guardava promessas não cumpridas. Rafael conseguiu se libertar por um instante e correu até a capela antiga, batendo na porta com força, implorando por ajuda, mesmo sabendo que estava sozinho. Quando entrou, percebeu que o interior estava coberto por fotos antigas de pessoas desaparecidas da cidade, todas com datas diferentes, todas com o mesmo símbolo desenhado nos olhos. Dentro da capela, o ar era ainda mais pesado, e o cheiro de velas apagadas misturado com decomposição fazia Rafael engasgar. No altar, havia um livro grosso, aberto, com páginas amareladas, repletas de nomes escritos à mão. Ele reconheceu alguns sobrenomes conhecidos da cidade, pessoas que haviam sumido ao longo dos anos. No final da página, ainda havia espaço em branco, e uma caneta descansava ali, como se estivesse esperando. As vozes cessaram de repente, criando um silêncio absoluto que doía nos ouvidos. Então, uma figura começou a se formar atrás do altar, não totalmente sólida, mas densa o suficiente para ser percebida. Ela explicou que o cemitério precisava de alguém para vigiar não os vivos, mas os que tentavam ir embora. Segundo a entidade, aqueles enterrados ali fizeram pactos, promessas e desejos que nunca foram pagos, e agora pertenciam ao lugar. Rafael tentou negar, dizendo que não queria nada daquilo, mas a figura apenas apontou para o livro, onde seu nome começou a surgir lentamente, escrito sozinho, letra por letra. O pânico tomou conta de Rafael quando a entidade afirmou que o cargo de vigia nunca era abandonado, apenas passado adiante. O antigo funcionário havia desaparecido da mesma forma,
assim como outros antes dele. Rafael tentou rasgar as páginas do livro, mas elas pareciam feitas de algo rígido, quase vivo, se regenerando a cada tentativa. Do lado de fora da capela, os sons voltaram, agora mais próximos, como se dezenas de corpos se arrastassem em direção à porta. Batidas começaram a ecoar, lentas e sincronizadas. A entidade se aproximou e tocou o peito de Rafael, fazendo sentir uma dor profunda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele caiu de joelhos, sentindo suas forças se esvaírem enquanto imagens de pessoas presas sob a terra invadiam sua mente, todas conscientes, todas esperando alguém tomar seu lugar. A última coisa que ouviu foi a entidade dizendo que, ao amanhecer, o cemitério estaria em silêncio novamente, como sempre esteve. Na manhã seguinte, o portão do cemitério São Judas foi encontrado destrancado, algo que nunca acontecia. O supervisor entrou para verificar e notou que tudo parecia normal, exceto por um detalhe inquietante. Perto da capela, havia uma nova lápide simples, sem flores, com o nome de Rafael gravado e a mesma palavra escrita abaixo: aguardando. O relógio da guarita voltou a funcionar exatamente às 6 da manhã, e o silêncio retornou ao lugar. Desde então, moradores dizem que, durante a madrugada, é possível ver uma luz fraca se movendo entre os túmulos, como a lanterna de um vigia fazendo rondas. Alguns juram ouvir uma voz masculina avisando para não entrar nos corredores antigos. O cemitério continua aberto durante o dia, recebendo visitas normalmente, mas à noite, quem passa pela rua lateral sente um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado por alguém que nunca conseguiu ir embora, e que agora garante que ninguém mais escape. O cemitério Santa Helena era conhecido por um detalhe que ninguém conseguia explicar. Todos os túmulos mais antigos estavam voltados para o lado oposto da entrada, como se os mortos não quisessem ver quem chegava. Nenhum registro oficial explicava aquilo, mas os moradores mais antigos diziam que, quando o cemitério foi construído, algo deu errado durante os primeiros enterros. Marcos, estudante de história, decidiu visitar o local depois de encontrar documentos antigos falando sobre desaparecimentos ligados à inauguração do cemitério. Ele entrou numa tarde nublada, levando uma câmera e um gravador, decidido a registrar tudo. Conforme caminhava entre as lápides, percebeu que o silêncio era quebrado apenas por um som baixo, parecido com respiração, que parecia acompanhar seus passos. Ao se aproximar da área mais antiga, sentiu um frio intenso, mesmo estando em pleno verão. Algumas lápides tinham nomes raspados à força, como se alguém tivesse tentado apagar aquelas identidades. Quando Marcos apontou a câmera para um túmulo específico, ouviu claramente uma voz atrás de si sussurrando que ele não deveria ter vindo sozinho. Marcos se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O portão do cemitério estava distante demais para que alguém tivesse se aproximado sem ser visto. Tentando manter a racionalidade, ele continuou andando, agora sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo. O som de respiração se transformou em murmúrios confusos, como várias pessoas falando ao mesmo tempo debaixo da terra. O gravador começou a falhar, captando frases desconexas, nomes repetidos e pedidos de socorro. Ao parar diante de um mausoléu antigo, Marcos notou marcas profundas na porta de metal, como se algo tivesse tentado sair dali com força. Ao tocar a superfície fria, imagens surgiram em sua mente. Pessoas sendo enterradas às pressas, ainda conscientes, enquanto alguém rezava para que eles não voltassem. O estudante recuou assustado, sentindo náusea e uma pressão forte na cabeça, como se o cemitério estivesse tentando forçá-lo a lembrar de algo que nunca viveu. O céu escureceu rápido demais, e Marcos percebeu que havia perdido completamente a noção do tempo. As sombras entre os túmulos começaram a se mover de forma errada, deslizando contra a luz fraca do fim de tarde. Ele tentou voltar para a entrada, mas os caminhos pareciam diferentes, como se o cemitério tivesse se reorganizado. As lápides agora estavam mais próximas, formando corredores estreitos. De repente, mãos surgiram da terra à sua frente, não para agarrá-lo, mas apontando para um túmulo recém-aberto. A cova estava vazia, mas o nome de Marcos já estava gravado na lápide ao lado, ainda úmida. As vozes aumentaram, explicando que o cemitério precisava lembrar os vivos do preço pago para manter os mortos enterrados. Marcos caiu de joelhos, tentando negar, dizendo que só queria registrar a história, mas as vozes responderam que ele agora fazia parte dela. O mausoléu começou a se abrir sozinho, rangendo de forma lenta e dolorosa.
De dentro, saiu um cheiro forte de decomposição misturado com terra fresca. Marcos foi puxado para dentro por uma força invisível, batendo contra paredes frias cobertas de nomes gravados com sangue seco. No centro, havia uma espécie de altar improvisado, feito de ossos antigos, com fotografias de pessoas desaparecidas ao longo das décadas. Todas tinham sido visitantes curiosos, pesquisadores, jornalistas. Uma figura começou a se formar, composta por sombras e restos humanos, explicando que o cemitério era um selo, criado para prender algo que tentou atravessar para o mundo dos vivos. Para manter o selo ativo, sacrifícios conscientes eram necessários, pessoas que entendessem demais. Marcos tentou gritar, mas sua voz não saiu, enquanto sentia algo se ligando à sua mente, prendendo-o ao lugar. As memórias de Marcos começaram a se confundir com lembranças que não eram suas. Ele viu enterros clandestinos, rituais feitos às pressas, pessoas implorando para não serem colocadas sob a terra ainda respirando. O selo exigia medo, silêncio e esquecimento. A entidade explicou que, quando alguém tentava revelar a verdade, o cemitério reagia. Marcos sentiu sua identidade se desfazer lentamente, como se estivesse sendo apagado. Seu nome começou a desaparecer da lápide externa, substituído pela palavra guarda. Ele entendeu, tarde demais, que agora seria parte do mecanismo, alguém destinado a manter outros curiosos afastados. As vozes cessaram, e um silêncio absoluto tomou conta do mausoléu, quebrado apenas pelo som distante de passos sobre a terra. Na manhã seguinte, a câmera de Marcos foi encontrada caída perto do portão do cemitério Santa Helena, ainda ligada. As últimas imagens mostravam túmulos se movendo lentamente e uma figura parada entre eles, observando. Nenhum corpo foi encontrado, e oficialmente ele foi dado como desaparecido. Desde então, visitantes relatam ver um homem parado próximo à área antiga, sempre olhando para o chão, como se escutasse algo. Quando alguém se aproxima demais, ele sussurra para irem embora enquanto ainda pode. À noite, o som de respiração volta a ecoar entre os túmulos, e novas lápides parecem mudar de posição sozinhas, sempre voltadas para longe da entrada. O cemitério continua lá, silencioso durante o dia, mas guardando um segredo que exige vigilância constante, e alguém disposto a nunca mais sair. O cemitério Nossa Senhora das Almas era antigo demais para ainda estar em funcionamento, mas continuava recebendo enterros em silêncio, sempre à noite e sem anúncios públicos. Nenhum jornal local falava sobre isso, porém moradores que viviam nas redondezas afirmavam ver carros funerários entrando depois da meia-noite e saindo vazios pouco tempo depois. Lucas, motorista de aplicativo, começou a notar o padrão ao aceitar corridas próximas dali. Sempre que passava pela rua do cemitério, o aplicativo travava por alguns segundos, o sinal de celular sumia e o rádio do carro emitia ruídos estranhos, como vozes abafadas. Certa madrugada, ele recebeu uma corrida com destino exatamente dentro do cemitério, algo que nunca tinha visto antes. O passageiro não aparecia no mapa, apenas o ponto fixo no meio dos túmulos. Relutante, mas precisando do dinheiro, Lucas aceitou. Ao se aproximar do portão, ele percebeu que estava aberto, rangendo levemente com o vento, e uma sensação pesada tomou conta do ambiente, como se o ar estivesse mais denso. Assim que entrou, o celular apagou completamente, e o silêncio se tornou absoluto. Lucas estacionou o carro próximo à entrada e chamou pelo passageiro, mas ninguém respondeu. Ao sair do veículo, sentiu o chão frio sob os pés, mesmo usando sapatos grossos. A lanterna do celular voltou a funcionar sozinha, iluminando um corredor de túmulos recentes, todos sem flores, apenas com a terra ainda revolvida. Conforme caminhava, ouviu portas de carro se fechando atrás de si, mas quando se virou, o próprio veículo estava trancado, com os faróis desligados. O aplicativo abriu sozinho, mostrando uma mensagem estranha: corrida em andamento. O tempo estimado não diminuía, apenas aumentava. Lucas começou a ouvir sussurros vindos debaixo da terra, pedidos baixos para que ele não fosse embora. Ao iluminar uma lápide específica, leu seu próprio nome gravado ali, com a data do dia seguinte logo abaixo. O coração disparou, e ele tentou correr de volta para o portão, mas os caminhos começaram a se multiplicar, formando um labirinto impossível entre os túmulos. O som de terra sendo mexida começou a ecoar ao redor de Lucas, acompanhado de batidas fracas, como unhas arranhando madeira por dentro dos caixões.
As vozes agora falavam claramente, explicando que aquelas corridas não eram erros do sistema, mas convites. Cada motorista que aceitava chegava ao cemitério para ocupar o lugar de alguém que já não conseguia mais ficar ali. Lucas tropeçou e caiu diante de uma cova aberta, profunda demais para ter sido cavada manualmente. No fundo, havia um carro antigo, coberto de terra, com alguém sentado no banco do motorista, imóvel, encarando-o. Quando a figura levantou a cabeça, Lucas reconheceu um colega desaparecido meses antes, ainda usando o uniforme da empresa. A boca da figura se abriu, mas quem falou foram dezenas de vozes ao mesmo tempo, dizendo que o cemitério precisava de condutores para levar novas almas até ali. Lucas sentiu algo puxando seus braços, não com violência, mas com uma força constante, inevitável. Ele foi arrastado até uma área mais antiga do cemitério, onde os túmulos não tinham nomes, apenas números. Ali, vários carros estavam parcialmente enterrados, como se estivessem sendo absorvidos pela terra. Dentro de cada um, uma pessoa permanecia imóvel, com os olhos abertos, consciente, mas incapaz de sair. Uma entidade começou a se formar entre os veículos, feita de sombras e pedaços de terra grudados como carne. Ela explicou que o cemitério não enterrava apenas corpos, mas funções. Alguém precisava trazer os perdidos, alguém precisava aceitar as corridas que ninguém mais via. Lucas tentou gritar, mas sentiu a garganta travar, enquanto seu corpo era empurrado para dentro de um carro vazio, idêntico ao seu, esperando com a porta aberta. Sentado no banco do motorista, Lucas percebeu que o painel ligava sozinho, mostrando rotas que não existiam no mundo real. Endereços apareciam e desapareciam, todos terminando no mesmo lugar. A entidade explicou que, ao amanhecer, ninguém se lembraria dele, assim como ninguém lembrava dos outros. O aplicativo exibiu uma nova notificação, pronto para aceitar a próxima corrida. A terra começou a cobrir lentamente o carro, entrando pelas janelas abertas, subindo até os joelhos de Lucas. Ele tentou sair, mas o cinto de segurança se apertou sozinho, prendendo-o com força. As vozes se despediram, agradecendo pelo serviço. Lucas sentiu sua identidade se dissolver, como se estivesse sendo substituída por uma função eterna, repetitiva. A última coisa que viu foi a lápide sendo posicionada acima do carro, com seu nome sendo apagado pouco a pouco. Na manhã seguinte, moradores encontraram o carro de Lucas abandonado perto do portão do cemitério, com as portas abertas e o celular no banco do passageiro. Oficialmente, ele foi dado como desaparecido. Desde então, motoristas relatam receber corridas estranhas durante a madrugada, com destino marcado apenas como final. Alguns dizem ouvir um rádio ligar sozinho ao passar pela rua do cemitério, transmitindo uma voz masculina calma, avisando para cancelarem enquanto ainda podem. À noite, luzes fracas surgem entre os túmulos, como faróis enterrados sob a terra. O cemitério Nossa Senhora das Almas continua ativo, silencioso, aceitando novos condutores, sempre que alguém decide não ignorar uma corrida que nunca deveria ser aceita. O cemitério Vale do Silêncio recebeu esse nome porque, segundo registros antigos, nenhum som ecoava ali depois do pôr do sol. Nem vento, nem insetos, nem passos. Era como se o lugar engolisse qualquer ruído. Durante o dia, visitantes comentavam a sensação estranha, mas aceitável. À noite, ninguém se aproximava. Mesmo assim, Ana, enfermeira do hospital municipal, passou a frequentar o cemitério após o trabalho, sempre depois da meia-noite. O motivo era simples e perturbador. Todos os pacientes que morriam no plantão dela eram enterrados ali no dia seguinte, sem exceção. Não importava a religião, a família ou a cidade de origem. Algo sempre fazia com que o destino final fosse aquele cemitério específico. Na primeira vez que entrou, Ana sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse submersa. O silêncio absoluto fazia o próprio coração parecer alto demais. Ao caminhar entre os túmulos recentes, percebeu que muitos tinham a mesma data de morte, sempre coincidindo com seus plantões noturnos. O desconforto virou medo quando ela reconheceu nomes de pacientes que lembrava claramente. Pacientes que haviam implorado para não serem deixados sozinhos antes de morrer. Certa madrugada, Ana decidiu ir além da área aberta ao público e atravessou uma pequena porteira enferrujada, que dava acesso à parte mais antiga do cemitério. Ali, as lápides não tinham fotos, apenas nomes repetidos,
como se a mesma pessoa tivesse sido enterrada dezenas de vezes. O silêncio ficou ainda mais opressor, a ponto de causar tontura. Foi quando Ana percebeu que, mesmo sem som algum, conseguia ouvir algo dentro da cabeça. Gemidos abafados, respirações falhas, pedidos de ajuda. Ela reconheceu aquelas vozes. Eram idênticas às dos pacientes terminais que cuidava no hospital. Ao se aproximar de um túmulo específico, sentiu uma vibração sob os pés, como se algo se mexesse lentamente lá embaixo. O nome gravado na lápide era o de uma mulher que Ana lembrava de ter acompanhado por semanas, alguém que morreu segurando sua mão. A data do enterro, porém, era de décadas atrás. Confusa, Ana recuou, sentindo uma presença atrás de si, imóvel, esperando que ela se virasse. Quando Ana finalmente criou coragem para olhar, viu várias silhuetas paradas entre os túmulos, todas imóveis, voltadas para ela. Não eram corpos completos, mas formas humanas incompletas, como se estivessem presas entre sair e ficar. Dentro da mente de Ana, as vozes explicaram que o cemitério não recebia apenas mortos, mas consciências que não haviam terminado de partir. O hospital, sem saber, funcionava como um filtro. Quem morria com medo, dor ou apego era direcionado para ali. Ana tentou correr, mas percebeu que seus pés não faziam mais contato com o chão. Ela estava sendo conduzida lentamente para o centro da área antiga, onde havia um enorme túmulo coletivo, fechado por uma laje de pedra marcada com símbolos médicos antigos. As vozes disseram que alguém precisava manter o ciclo funcionando, alguém que entendesse o limiar entre vida e morte. Ana sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. A laje começou a se mover sozinha, revelando uma escadaria que descia para a escuridão total. Mesmo sem som, Ana sentia cada passo ecoar dentro de sua cabeça. Lá embaixo, encontrou uma sala ampla, iluminada por uma luz fraca e sem fonte aparente. Corpos estavam deitados em maçãs antigas, alinhados como em uma enfermaria eterna. Todos tinham os olhos abertos, conscientes, mas incapazes de se mover. Um deles virou levemente a cabeça e reconheceu Ana, agradecendo por ela sempre ter sido gentil no hospital. Antes que ela pudesse responder, uma entidade surgiu, usando algo parecido com um jaleco feito de sombras. Ela explicou que aquele lugar precisava de alguém para cuidar dos que não conseguiam partir, alguém acostumado com despedidas. Ana tentou negar, mas percebeu que suas mãos já seguravam instrumentos médicos que nunca trouxe consigo. A entidade revelou que cada enfermeira antes dela havia falhado ao tentar fugir, e que o silêncio do cemitério existia para impedir que os vivos ouvissem o sofrimento dos que ficaram presos. Ana sentiu memórias que não eram suas invadirem sua mente, turnos intermináveis, mortes solitárias, promessas de que tudo ficaria bem. Seu nome começou a aparecer gravado nas paredes da sala, repetido dezenas de vezes. A entidade explicou que, ao amanhecer, Ana ainda acordaria no hospital, mas uma parte dela ficaria ali para sempre, cuidando dos esquecidos. Ela sentiu o corpo enfraquecer, como se estivesse sendo dividida. Lágrimas escorreram sem som algum. A última coisa que ouviu dentro da cabeça foi um coro de vozes agradecendo, finalmente sendo cuidadas por alguém que não as abandonaria. Na manhã seguinte, Ana acordou no hospital, atrasada para o plantão, com uma sensação estranha de vazio. Durante o dia, percebeu que pacientes terminais pareciam mais calmos quando ela entrava no quarto, como se reconhecessem algo nela. À noite, moradores afirmam ver uma figura de jaleco andando entre os túmulos do cemitério Vale do Silêncio, sempre em completo silêncio. Nenhum som escapa daquele lugar, mas quem passa perto sente uma pressão no peito, acompanhada de uma estranha sensação de cuidado, como se alguém estivesse ali, garantindo que ninguém morra completamente sozinho, mesmo que isso custe ficar para sempre entre os mortos. O cemitério Jardim das Cruzes tinha uma regra não escrita que todos os funcionários conheciam: nunca aceitar pedidos para abrir túmulos antigos. Oficialmente, aquilo era para evitar acidentes estruturais, mas, na prática, ninguém queria lidar com o que estava enterrado ali havia mais de 100 anos. Pedro, coveiro recém-contratado, ignorava os cochichos e precisava do emprego. Em seu primeiro mês, recebeu uma ordem incomum da administração: preparar a exumação de um túmulo datado de 1897, localizado na ala mais antiga e isolada. O pedido não vinha acompanhado de nome de família nem motivo legal,
apenas um horário exato para o trabalho, sempre depois do pôr do sol. Ao chegar ao local, Pedro percebeu que aquela área parecia diferente do resto do cemitério. As árvores eram mais baixas, retorcidas, e o ar tinha um cheiro metálico, como ferrugem misturada com terra molhada. A lápide não trazia nome, apenas a frase "não abrir". Mesmo assim, Pedro começou a cavar, sentindo um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado de muito perto. À medida que a pá afundava na terra, Pedro percebeu que o solo estava quente, algo impossível naquela hora da noite. O silêncio ao redor era absoluto, e até os sons do cemitério distante pareciam ter desaparecido. Após algum tempo, a pá bateu em madeira. O caixão estava intacto, sem sinais de decomposição externa. Quando Pedro tentou forçar a tampa, ouviu uma batida vinda de dentro, seguida de um arranhão lento, deliberado. Ele recuou assustado, acreditando estar imaginando coisas, mas então ouviu uma respiração profunda, pesada, claramente humana. Uma voz fraca pediu para não ser deixada sozinha novamente. O pânico tomou conta de Pedro, mas algo o impediu de fugir. Seu corpo parecia responder a uma ordem silenciosa, obrigando-o a continuar. Ao abrir parcialmente o caixão, viu um rosto preservado demais para alguém enterrado há mais de um século, com os olhos abertos e cheios de medo. A figura dentro do caixão começou a falar, explicando que aquele lugar não era um cemitério comum, mas um depósito para os que morreram no momento errado. Pessoas enterradas vivas, condenadas injustamente ou esquecidas de propósito. Segundo a voz, o Jardim das Cruzes mantinha essas consciências presas, usando o medo delas como uma espécie de contenção. Pedro tentou fechar o caixão, mas mãos firmes seguraram seus pulsos, com uma força impossível para um corpo supostamente morto. Ao redor do túmulo, outros sons começaram a surgir, batidas sincronizadas vindas do chão, como se dezenas de caixões respondessem ao chamado. A terra começou a tremer levemente. A figura disse que precisava sair, nem que fosse por alguns minutos, e que Pedro havia sido escolhido por ser novo, ainda não marcado pelo cemitério. Desesperado, Pedro sentiu sua mente se encher de imagens de pessoas acordando na escuridão absoluta, gritando até perder a voz. As mãos soltaram Pedro de repente, e o caixão começou a se mover sozinho, empurrando a tampa para fora. Do interior, não saiu um corpo completo, mas algo disforme, como se carne, ossos e sombra estivessem misturados. Aquela coisa não tocava o chão, apenas flutuava a poucos centímetros da terra. Ela explicou que não podia sair completamente, precisava de alguém no lugar. Pedro tentou correr, mas percebeu que seus pés estavam afundando no solo quente, sendo puxados para baixo. Ao redor, lápides antigas começaram a rachar, e mãos surgiram, todas apontando para ele. A entidade afirmou que o equilíbrio do cemitério exigia trocas, e que cada abertura precisava de um novo ocupante. Pedro sentiu algo ser arrancado de dentro de si, como se sua respiração estivesse sendo drenada lentamente, enquanto a coisa ganhava forma mais sólida, mais próxima do humano. Com dificuldade, Pedro conseguiu gritar, implorando para não ser deixado ali. A entidade respondeu que ninguém que entrava naquela ala era realmente deixado, todos permaneciam de alguma forma. A terra começou a se fechar ao redor das pernas de Pedro, subindo devagar, fria agora, como um abraço invertido. Ele sentia o próprio corpo endurecer, enquanto memórias se repetiam em sua mente. O primeiro dia de trabalho, o aviso ignorado, a frase na lápide. Acima dele, a criatura se afastava lentamente, ganhando distância do túmulo, respirando como alguém que finalmente emergiu após muito tempo submerso. Antes de desaparecer entre as árvores, ela olhou para Pedro e agradeceu, dizendo que voltaria apenas quando outro precisasse tomar seu lugar. O mundo ficou escuro quando a terra cobriu seu rosto. Na manhã seguinte, funcionários encontraram o túmulo antigo novamente fechado, a lápide intacta, com a mesma frase gravada: "Não abrir". Nenhum sinal de Pedro foi encontrado, e oficialmente ele foi dado como desaparecido. Desde então, novos coveiros relatam ouvir batidas vindas de túmulos antigos durante a madrugada, sempre seguidas de uma respiração pesada muito próxima. Alguns juram ver um homem parado perto da ala isolada, coberto de terra, observando quem trabalha ali. O Jardim das Cruzes continua funcionando normalmente, recebendo enterros todos os dias, mas os funcionários mais antigos reforçam a regra com ainda mais rigidez. Porque naquele cemitério, abrir um túmulo não significa libertar alguém,
significa aceitar ocupar o lugar de quem finalmente conseguiu sair. O cemitério Bom Descanso tinha um detalhe que raramente aparecia nos registros oficiais. Todos os corpos enterrados ali eram sepultados com o rosto voltado para baixo. Nenhuma família era informada disso, e os caixões chegavam sempre lacrados. Segundo documentos antigos encontrados anos depois, essa prática começou após uma sequência de ocorrências inexplicáveis, quando moradores afirmavam ver pessoas recém-enterradas caminhando entre os túmulos durante a madrugada. Eduardo, funcionário do cartório municipal, descobriu essa informação ao revisar arquivos antigos que deveriam ter sido incinerados. Entre relatos incompletos e fotos rasgadas, ele percebeu um padrão assustador. Sempre que alguém era enterrado de forma convencional, algo acontecia nos dias seguintes. O curioso é que, após a adoção do enterro virado para baixo, os relatos cessaram. Obcecado, Eduardo decidiu visitar o cemitério à noite para entender o motivo. Assim que atravessou o portão enferrujado, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado por dezenas de olhos invisíveis sob a terra. Eduardo caminhou entre os túmulos sentindo o chão vibrar levemente a cada passo, como se algo se mexesse lá embaixo. Nenhum som vinha de fora do cemitério, nem carros, nem vento, nem insetos. Ao se abaixar perto de uma lápide recente, ouviu um ruído abafado, semelhante a uma respiração contida à força. Ao tocar a terra, sentiu um movimento súbito, rápido demais para ser ilusão. Ele recuou assustado e percebeu que várias lápides tinham marcas profundas, como se alguém tivesse tentado empurrá-las por baixo. Conforme avançava, as sensações pioravam. Um sussurro coletivo começou a se formar, não como vozes separadas, mas como um único pedido desesperado vindo de todos os lados. As palavras eram claras: não nos deixem virar. Eduardo entendeu, naquele momento, que os mortos dali não estavam descansando. Estavam sendo mantidos naquela posição por um motivo que ninguém mais parecia lembrar. No centro do cemitério, Eduardo encontrou uma área isolada, cercada por correntes antigas e placas enferrujadas avisando sobre risco estrutural. Ali, os túmulos não tinham nomes, apenas datas e a mesma palavra repetida: contenção. O solo naquela região parecia mais alto, como se algo estivesse empurrando de baixo para cima continuamente. De repente, o chão se abriu em uma pequena fenda, revelando madeira rachada e dedos humanos pressionando a tampa de um caixão por dentro. Uma voz masculina, sufocada, começou a explicar que, quando os corpos eram enterrados normalmente, algo despertava. Algo que se espalhava entre os mortos, ensinando-os a levantar, a caminhar, a procurar os vivos. Enterrá-los de cabeça para baixo não os matava de novo, apenas os confundia, fazendo com que cavassem para o lado errado, cada vez mais fundo. Eduardo tentou fugir, mas sentiu o chão prender seus pés, como se o cemitério tivesse decidido que ele já sabia demais. A terra começou a se mover em ondas ao redor de Eduardo, e vários túmulos se abriram parcialmente, revelando rostos pálidos, distorcidos, olhando para baixo, ainda tentando cavar. Um deles levantou a cabeça com esforço e encarou Eduardo diretamente, sorrindo de forma errada. A criatura explicou que o ritual havia falhado recentemente, que alguém fora enterrado sem ser virado, e agora eles estavam aprendendo novamente o caminho certo. Eduardo sentiu algo agarrar seu tornozelo, puxando-o com força. Ao olhar para baixo, viu mãos emergindo da terra, não desesperadas, mas organizadas, trabalhando juntas. A entidade que liderava aquele movimento começou a se formar, feita de dezenas de corpos incompletos, todos conectados por raízes de terra e ossos. Ela afirmou que precisava de alguém vivo para ensinar o caminho correto aos novos mortos. Alguém que lembrasse como era ficar em pé. Eduardo foi arrastado até uma cova aberta, sentindo as mãos frias segurarem seu corpo com precisão assustadora. A entidade explicou que, ao amanhecer, tudo voltaria ao normal, desde que o equilíbrio fosse restaurado. Eduardo seria enterrado vivo, mas não como os outros. Ele ficaria de pé, servindo como referência eterna, um ponto fixo para orientar os mortos quando tentassem subir. A terra começou a cobrir seu corpo lentamente, comprimindo seus braços contra o peito, enquanto ele ainda respirava. Ao redor, os túmulos se fecharam sozinhos, e os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio absoluto. Antes que a terra cobrisse seu rosto, Eduardo ouviu a entidade agradecer,
dizendo que o cemitério poderia descansar por mais algumas décadas. O escuro tomou conta enquanto ele ainda estava consciente. Na manhã seguinte, funcionários encontraram uma nova lápide no centro do cemitério Bom Descanso, algo que não constava em nenhum registro. O nome de Eduardo estava gravado ali, sem data de morte. Desde então, visitantes relatam sentir uma estranha sensação ao passar por aquele ponto específico, como se algo estivesse logo abaixo, imóvel, mas atento. Coveiros afirmam que, depois daquele dia, nenhum corpo voltou a se mover sob a terra. Todos continuam sendo enterrados com o rosto virado para baixo, seguindo uma tradição que ninguém questiona mais. Porque naquele cemitério, o descanso só é possível quando alguém permanece acordado para sempre, garantindo que os mortos nunca aprendam novamente o caminho de volta à superfície. O cemitério Campo das Sombras era o único da região que funcionava sem registros digitais. Nada de fotos, nada de banco de dados, nada de mapas atualizados. Tudo era anotado à mão por um único funcionário, sempre o mesmo cargo, passado de geração em geração. Moradores diziam que isso evitava erros, mas ninguém sabia explicar que tipo de erro. Tiago, estudante de tecnologia, descobriu o lugar ao pesquisar sobre pessoas desaparecidas na cidade. Muitos nomes simplesmente sumiam dos sistemas oficiais poucos dias após a morte, como se nunca tivessem existido. O ponto em comum era o enterro naquele cemitério específico. Curioso, Tiago decidiu visitar o local durante o dia, fingindo interesse genealógico. O funcionário mais velho apenas entregou um mapa de papel e avisou para não fotografar nada. Ao caminhar entre os túmulos, Tiago percebeu algo estranho. Várias lápides estavam lisas, sem nome algum, mas com a terra sempre remexida, como se algo tivesse sido retirado e recolocado repetidamente. Ao tocar uma dessas lápides, sentiu um arrepio imediato, acompanhado da sensação clara de que alguém havia acabado de acordar ali embaixo. Ao cair da tarde, Tiago decidiu permanecer escondido no cemitério, curioso demais para ir embora. Quando o portão foi trancado, o ambiente mudou de forma quase palpável. As sombras entre os túmulos começaram a se alongar, mesmo sem mudança na posição da lua. O silêncio era quebrado apenas por um som baixo e ritmado, semelhante a alguém batendo com os dedos em madeira. Seguindo o som, Tiago chegou a uma área onde várias lápides estavam completamente em branco. De repente, palavras começaram a surgir lentamente na superfície da pedra, como se estivessem sendo escritas por dentro. Nomes, datas, profissões. Todos eram nomes de pessoas que ele havia pesquisado e dado como desaparecidas. O pânico começou a se instalar quando ele percebeu que, ao terminar de se formar, alguns nomes simplesmente se apagavam, como se estivessem sendo deletados. O som de batidas aumentou, agora vindo de vários pontos ao mesmo tempo, sincronizado, organizado, como um sistema em funcionamento. Tiago tentou sair correndo, mas o caminho até o portão parecia mais longo, distorcido. Túmulos surgiam onde antes não havia nada. As batidas cessaram de repente, substituídas por um murmúrio coletivo, baixo, constante. As vozes explicavam que aquele cemitério não guardava corpos, mas registros. Quando alguém era enterrado ali, sua existência era lentamente apagada do mundo dos vivos, memórias, documentos, fotos e até lembranças pessoais. Por isso os sistemas falhavam, por isso ninguém sentia falta por muito tempo. No centro do cemitério, Tiago encontrou uma construção subterrânea aberta, revelando uma sala repleta de prateleiras com livros antigos. Cada livro trazia um nome na capa. Alguns estavam grossos, cheios de páginas, outros quase vazios. Uma voz explicou que, quando o livro se fechava completamente, a pessoa deixava de ter existido por completo. Tiago encontrou seu próprio nome escrito em uma capa ainda em branco. A voz se materializou em uma figura feita de papel, tinta e ossos, explicando que o mundo não suportava tantas memórias, tantos mortos lembrados. Alguém precisava organizar o esquecimento. Tiago tentou rasgar o livro com seu nome, mas as páginas se regeneravam imediatamente. Ao redor, outros livros começaram a se abrir sozinhos, mostrando momentos íntimos de vidas inteiras sendo apagadas, reescritas, reduzidas a poucas linhas. A entidade afirmou que Tiago havia sido atraído por perceber demais, por tentar registrar o que deveria ser esquecido. Seu papel agora seria diferente. Ele não seria apagado de imediato,
mas transferido. Tiago sentiu suas mãos ficarem manchadas de tinta escura, enquanto memórias que não eram suas inundavam sua mente. Datas, nomes, histórias de pessoas que ninguém mais lembrava começaram a se misturar com sua própria identidade. A entidade conduziu Tiago até uma mesa antiga, onde um livro novo aguardava, completamente vazio. Explicou que aquele era o próximo registro vivo, alguém que manteria o sistema funcionando. Cada vez que alguém fosse enterrado ali, Tiago escreveria o nome, e o mundo esqueceria. Ele tentou resistir, mas percebeu que já não conseguia lembrar do rosto da própria família com clareza. O livro à sua frente começou a se preencher sozinho, não com seu nome, mas com o título Arquivista. O som das batidas voltou, agora distante, controlado. Tiago entendeu que não estava sendo morto, mas removido da realidade comum. Ao aceitar a caneta que apareceu em sua mão, sentiu o cemitério se acalmar, como um organismo satisfeito por ter encontrado um novo operador. Na manhã seguinte, o funcionário antigo do cemitério não apareceu para trabalhar. Em seu lugar, um jovem desconhecido organizava livros em uma sala subterrânea que ninguém sabia existir. Oficialmente, Tiago foi dado como desaparecido, e com o passar das semanas, até mesmo seus amigos tiveram dificuldade em lembrar detalhes sobre ele. No campo das sombras, novas lápides lisas continuam surgindo, sempre sem nome, sempre com a terra remexida. Visitantes sentem uma estranha vontade de ir embora rapidamente, como se algo ali insistisse para não ser lembrado. Porque naquele cemitério, morrer não é o fim. O verdadeiro descanso só acontece quando o mundo inteiro esquece que você um dia existiu. O cemitério Pedra Branca era evitado até pelos funcionários mais antigos da prefeitura, não por causa de lendas, mas por algo mais difícil de explicar. Ninguém conseguia lembrar exatamente quando aquele lugar havia sido inaugurado. Não existiam registros claros, fotos antigas ou documentos confiáveis. O cemitério simplesmente sempre esteve ali. Júlio, corretor de imóveis, descobriu isso ao tentar vender um terreno próximo à área. Todos os compradores desistiam após visitar o local, alegando uma sensação estranha, como se estivessem sendo observados por algo paciente demais. Ao investigar, Júlio percebeu que o terreno havia sido vendido e recomprado dezenas de vezes, sempre após alguém desaparecer. Curioso e pressionado financeiramente, ele decidiu visitar o cemitério numa tarde nublada, levando plantas antigas da região. Assim que atravessou o portão de pedra, sentiu uma leve vertigem, como se tivesse esquecido algo importante segundos antes. O silêncio era desconfortável, e as lápides tinham um padrão estranho. Nenhuma trazia data de nascimento, apenas a de morte, e mesmo assim, algumas pareciam mudar quando ele desviava o olhar. Enquanto caminhava entre os túmulos, Júlio percebeu que vários nomes lhe eram vagamente familiares, como pessoas que já conhecera, mas não conseguia lembrar de onde. Ao tocar uma lápide específica, teve uma imagem rápida na mente. Um aperto de mãos, um contrato assinado, alguém sorrindo. A sensação desapareceu imediatamente, deixando apenas um vazio incômodo. Mais adiante, encontrou um túmulo aberto, recém-fechado, com a terra ainda úmida. Ao lado, uma placa simples indicava área de transição. Júlio sentiu um calafrio ao perceber que o chão ali parecia mais fundo do que o resto do cemitério, como se estivesse afundando lentamente. Um som baixo começou a surgir, parecido com alguém chamando seu nome de muito longe. Ele tentou responder, mas percebeu que já não lembrava completamente como sua voz soava. O medo aumentou quando notou que o celular não reconhecia mais seus contatos, exibindo apenas números sem identificação. No centro do cemitério, Júlio encontrou uma construção circular, parcialmente enterrada, com degraus que desciam para uma sala subterrânea. Lá dentro, paredes de pedra exibiam nomes riscados repetidas vezes, até se tornarem ilegíveis. Uma presença começou a se manifestar, não como uma figura definida, mas como uma sensação esmagadora de esquecimento. A voz explicou que o cemitério Pedra Branca não enterrava corpos, enterrava vínculos. Pessoas que precisavam desaparecer sem deixar rastros, seja por escolha, dívida ou erro, eram trazidas para ali. Cada túmulo representava alguém que havia sido removido da rede de relações humanas. Júlio tentou protestar, dizendo que só queria vender um terreno, mas a voz respondeu que ele já havia sido conectado ao lugar no momento em que percebeu o padrão. Sua memória começou a falhar mais rápido,
e ele percebeu que não lembrava mais o rosto dos próprios pais. A entidade começou a se formar, feita de fragmentos de lembranças, fotos borradas, nomes incompletos, vozes sem origem. Ela explicou que o cemitério precisava de mediadores, pessoas que facilitassem novas transições. Júlio foi conduzido até uma mesa de pedra onde vários contratos estavam empilhados, todos assinados por pessoas que ninguém mais lembrava. Seu nome apareceu em um deles, já assinado com uma caligrafia que ele reconhecia como sua. A entidade afirmou que aquele sempre fora o trabalho dele, conectar pessoas a lugares, facilitar passagens. Agora faria isso de forma definitiva. Júlio sentiu um alívio estranho misturado ao medo, como se parte dele aceitasse a ideia de desaparecer. As paredes começaram a se fechar lentamente, e os nomes ao redor se apagavam, deixando a pedra completamente lisa. De volta à superfície, Júlio percebeu que o cemitério parecia mais organizado, como se tivesse acabado de ser ajustado. Novas lápides surgiam lentamente, sem nomes, apenas com datas recentes. A entidade explicou que, a partir daquele momento, Júlio não seria enterrado, mas incorporado ao lugar. Ele se tornaria a referência para os que chegassem confusos, a presença que guiaria a transição final. Seu corpo começou a perder peso, tornando-se quase transparente. As memórias restantes escorriam como areia, restando apenas a função. Júlio tentou se lembrar do próprio sobrenome, mas não conseguiu. O silêncio deixou de ser incômodo e passou a parecer natural, confortável. O cemitério parecia respirar em ritmo constante, satisfeito. Meses depois, moradores comentam que o terreno ao lado do cemitério Pedra Branca nunca mais foi colocado à venda. Qualquer placa instalada desaparece em poucos dias. Visitantes afirmam ver um homem parado próximo ao portão, sempre disposto a orientar, sempre gentil, mas impossível de reconhecer depois que se vai embora. Documentos antigos continuam sem registrar a origem do cemitério, e novos túmulos surgem sem anúncio. O lugar permanece discreto, eficiente, apagando conexões sem deixar marcas visíveis. Porque naquele cemitério, morrer não é desaparecer. Desaparecer é apenas mais uma etapa silenciosa, cuidadosamente administrada por alguém que já vendeu o último pedaço de si mesmo. O cemitério São Miguel do Fundo era o único da cidade construído abaixo do nível da rua, como se tivesse sido afundado de propósito. Para entrar, era preciso descer uma longa escadaria de concreto, e quem fazia isso sempre relatava a mesma sensação estranha. Parecia que o ar ficava mais pesado a cada degrau, como se o corpo estivesse sendo puxado para baixo. Oficialmente, o local era destinado a indigentes e pessoas sem família, mas moradores antigos afirmavam que nem todos ali eram esquecidos. Renato, funcionário da limpeza urbana, começou a estranhar o lugar quando foi designado para recolher restos de velas e flores deixadas durante a madrugada. Ele sempre encontrava oferendas novas, frescas, mesmo em túmulos antigos e sem identificação. Ninguém assumia ter deixado aquilo ali. Na primeira noite de trabalho, ao descer os degraus, Renato sentiu um leve desequilíbrio, como se tivesse dado um passo a mais do que realmente existia. Ao olhar para trás, a rua parecia distante demais, quase irreal, como se o mundo dos vivos estivesse se afastando lentamente. Enquanto recolhia os objetos, Renato começou a perceber algo inquietante. Alguns túmulos pareciam mais fundos do que deveriam, formando desníveis estranhos no chão. Ao se aproximar, sentia uma corrente de ar frio subir de dentro da terra, trazendo um cheiro de mofo antigo e algo mais, indefinível. Em certos pontos, ele ouvia sussurros vindos de baixo, não pedindo ajuda, mas chamando pelo seu nome, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. O rádio preso à sua cintura começou a chiar, transmitindo vozes sobrepostas dizendo para ele descer mais um pouco. Confuso, Renato percebeu que havia uma segunda escadaria, mais estreita, atrás de um mausoléu antigo, descendo ainda mais fundo. Não constava em nenhum mapa do cemitério. Mesmo sentindo medo, algo o impulsionou a seguir, como se aquele caminho sempre tivesse feito parte de sua rotina, mesmo sem lembrança disso. A escadaria levava a um nível inferior completamente desconhecido, onde não havia lápides, apenas portas de concreto numeradas, alinhadas como gavetas gigantes. Cada porta vibrava levemente, emitindo sons abafados, como passos e respirações contidas. Uma placa enferrujada indicava "Ala de permanência".
As vozes explicaram que ali ficavam aqueles que não aceitaram o fim, pessoas que continuaram descendo mesmo depois de enterradas. Renato tocou uma das portas e sentiu uma dor aguda na cabeça, acompanhada de memórias que não eram suas. Quedas, acidentes, enterros apressados, pessoas acordando na escuridão. Ele entendeu que o cemitério não terminava na superfície. Cada camada guardava um tipo diferente de morto. Antes que pudesse recuar, uma das portas se abriu lentamente, revelando uma escuridão profunda, densa, que parecia respirar. Da escuridão, surgiu uma figura humana incompleta, como se partes do corpo ainda estivessem presas em níveis mais altos. Ela explicou que o cemitério funcionava como um filtro vertical. Quem aceitava a morte permanecia acima. Quem resistia, descia. Cada descida apagava um pouco mais da identidade, até restar apenas a vontade de continuar caindo. A figura afirmou que Renato já havia descido antes, em outra ocasião, mas fora trazido de volta para cumprir uma função. Ele era responsável por manter a limpeza do caminho, garantindo que nada bloqueasse as descidas. Renato tentou negar, mas percebeu que suas mãos já estavam cobertas de terra antiga, impregnada, impossível de remover. As portas começaram a vibrar mais forte, como se algo estivesse tentando sair de todas ao mesmo tempo. O nível inferior começou a se mover, as portas se abrindo e fechando sozinhas, empurrando correntes de ar gelado pelos corredores. A figura explicou que alguns mortos estavam tentando subir novamente, confundidos, perigosos. Renato precisava garantir que continuassem descendo. Ele foi empurrado para dentro da porta aberta, sentindo o corpo atravessar uma pressão absurda, como se estivesse sendo comprimido. Lá dentro, não havia chão visível, apenas uma queda interminável, repleta de sombras que despencavam lentamente, conscientes, mas resignadas. Renato sentiu seu corpo se alongar, adaptando-se à função. O medo foi sendo substituído por uma estranha familiaridade. A queda deixou de parecer errada. Era apenas parte do processo. Na manhã seguinte, o cemitério São Miguel do Fundo estava limpo como nunca. Nenhuma vela fora do lugar, nenhuma flor caída. O supervisor estranhou não encontrar Renato, mas o deu como faltoso. Dias depois, funcionários relataram ouvir passos vindos debaixo do chão, sempre seguindo um padrão organizado, como alguém trabalhando. Visitantes dizem sentir tontura ao descer os degraus, como se algo os convidasse a continuar. O cemitério permanece aberto, silencioso, aparentemente comum. Mas quem para no último degrau, antes de tocar o solo, sente uma presença logo abaixo, garantindo que todos sigam apenas em uma direção. Porque naquele lugar, morrer não é o fim. O verdadeiro perigo é parar de descer. O cemitério São Lázaro ficava no limite da cidade, onde o asfalto terminava e a vegetação engolia o que sobrava de civilização. Durante o dia, parecia apenas antigo e abandonado, mas à noite ganhava um peso diferente, como se o ar se tornasse mais denso entre os túmulos. Foi ali que Eduardo começou a trabalhar como vigia noturno, substituindo um funcionário que havia desaparecido sem deixar rastro. Logo na primeira madrugada, ele percebeu algo estranho. O cemitério nunca ficava completamente silencioso. Mesmo sem vento, ouvia passos lentos sobre a brita, sempre atrás dele, nunca à frente. Quando virava, não havia ninguém. As lápides pareciam levemente deslocadas, como se tivessem sido mexidas recentemente, e alguns túmulos apresentavam terra fresca, mesmo sem registros de enterros. Ao consultar o livro de ocorrências, Eduardo encontrou anotações antigas relatando os mesmos fenômenos, escritas por diferentes vigias ao longo de décadas, todas terminando abruptamente, como se ninguém tivesse conseguido concluir o relato. Com o passar das noites, Eduardo começou a notar mudanças mais específicas. Nomes nas lápides pareciam se repetir em locais diferentes, e algumas datas não faziam sentido, marcando mortes que ainda não haviam acontecido. Em uma madrugada, ao iluminar um túmulo com a lanterna, ele sentiu o estômago gelar ao reconhecer o nome de um homem que havia visto vivo naquela mesma tarde, comprando flores na entrada do cemitério. No dia seguinte, a cidade acordou com a notícia de um infarto fulminante. O nome coincidiu perfeitamente. Eduardo tentou avisar seus superiores, mas ninguém deu atenção. Aos poucos, ele começou a entender que o cemitério não registrava apenas o passado, mas também o que estava prestes a acontecer.
Pior ainda, algumas lápides pareciam vazias, sem nome algum, apenas com datas recentes, como se aguardassem alguém específico para serem preenchidas. As madrugadas passaram a ser acompanhadas por sonhos perturbadores. Eduardo sonhava que caminhava pelo cemitério durante o dia, mas todos os túmulos estavam abertos, e as covas vazias o observavam como bocas escancaradas. Em uma dessas noites, ouviu batidas vindas de baixo da terra, ritmadas e insistentes, como pedidos de socorro. Seguindo o som, chegou a uma sepultura antiga, sem identificação. Ao se aproximar, a terra começou a se mover levemente, e uma voz abafada sussurrou seu nome com precisão assustadora. Eduardo recuou, mas ao iluminar o local novamente, encontrou uma pequena placa recém-colocada, ainda suja de barro, com seu nome completo gravado. O pânico tomou conta, e ele passou a questionar se o cemitério o observava desde o primeiro passo dado ali dentro. Decidido a entender o que estava acontecendo, Eduardo passou a explorar áreas antigas do cemitério, fechadas ao público. Lá encontrou túmulos de pessoas sem registro, enterradas às pressas em épocas de epidemias e crimes nunca solucionados. Quanto mais avançava, mais sentia a sensação de estar sendo guiado. Em um ponto isolado, descobriu uma cova aberta recentemente, profunda demais para um enterro comum. No fundo, não havia caixão, apenas marcas de unhas nas paredes de terra, subindo, como se alguém tivesse tentado escapar. Ao lado da cova, uma lápide caída trazia uma frase entalhada à mão: "Ninguém fica por engano". Naquela mesma noite, Eduardo começou a ouvir vozes vindas de vários pontos ao mesmo tempo, todas sussurrando seu nome. Como um convite impossível de recusar, Vigia passou a perceber que o cemitério reagia à sua presença. Portões rangiam sozinhos, sombras se moviam entre os túmulos e a sensação de tempo desaparecia. Seu relógio parava sempre à mesma hora, 3h17. Em uma madrugada, ao se olhar no vidro da guarita, Eduardo notou algo errado em seu reflexo. Atrás dele, dezenas de silhuetas imóveis o observavam, rostos pálidos, olhos fundos, todos posicionados exatamente onde os túmulos deveriam estar. Ao se virar, não havia ninguém, mas as lápides agora formavam um círculo perfeito ao seu redor. No centro, uma sepultura aberta parecia aguardá-lo. Uma força invisível o empurrava lentamente em direção à cova, enquanto as vozes sussurravam que ele já fazia parte daquele lugar há muito tempo. Ao amanhecer, o portão do cemitério foi encontrado aberto. A guarita vazia, sem sinais de luta. O uniforme de Eduardo estava dobrado sobre uma cadeira, sujo de terra. No fundo do cemitério, funcionários encontraram uma nova sepultura, ainda sem registro oficial. A lápide trazia apenas um nome e nenhuma data, como se o tempo ali tivesse parado: Eduardo Alves. Desde então, visitantes relatam ver um homem caminhando lentamente entre os túmulos durante a madrugada, sempre carregando uma lanterna apagada. Dizem que, quando alguém pergunta o que ele procura, a resposta vem em um sussurro frio, vindo de todos os lados ao mesmo tempo: "Estou esperando você". E assim, o cemitério São Lázaro continua crescendo, não apenas em túmulos, mas em histórias que nunca deveriam ser contadas.